Oi, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser sobre sequências numéricas, mas antes de dar início, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês. Gente, não deixem de assistir também o vídeo da correção, porque às vezes pode ter um erro simples que na hora da resolução tenha dado uma confusãozinha e com a correção vocês podem corrigir, podem aprender também. E na hora da prova é fundamental que vocês saibam responder e não somente colocar uma resposta por colocar. Agora vamos dar início à nossa aula. Sequência é todo conjunto ou número no qual seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Na matemática, utilizamos as sequências numéricas ou de figuras, que pode ser utilizado com números ou figuras, que são aquelas que apresentam números escritos ou figuras dispostas em determinada ordem pré-estabelecida. Cada elemento que compõe uma sequência é denominado termo. A ordem em que o termo aparece é a posição dele na sequência. Por exemplo, primeiro vem o termo 1, depois o termo 2, depois o termo 3 e assim por diante. Observe estas sequências. Na sequência 1, nós temos 3, 0,5, menos 1 e 4. Na sequência 2, nós temos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. A sequência 1 tem um ponto final mostrando que ela é finita, ou seja, ela acabou com o número 4. Já a sequência 2 e 3, nós podemos ver umas reticências aqui, que indica que ela não acabou ainda e que possivelmente ela seja infinita, ou seja, não tenha fim. A sequência 3, nós temos 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21. Como nós podemos ver, as sequências 2 e 3 são chamadas de sequências recursivas. O que são sequências recursivas? São aquelas que obedecem a uma equação. Elas têm uma lei de formação. Já a sequência 1, ela é chamada de sequência não recursiva. O que acontece com ela? Ela não tem uma lei de formação, ela tem números independentes que não têm nada em comum com os outros. Nós estamos vendo que tem o número 3, depois ele vem para o 0,5, depois o menos 1, depois já chega no número 4. As sequências 2 e 3, a gente pode ver que elas têm uma ligação. Cada termo ele vai ter uma ligação um com o outro. Por exemplo, na sequência 2, nós podemos ver que cada termo ele representa o dobro do termo anterior. O termo 1 é o número 1, o termo 2 é o número 2, o termo 3 é o número 4 e assim por diante. Como nós podemos ver, o termo 1, que é o número 1, ele se multiplica por 2 e se torna o termo 2. O termo 3 é o termo 2 multiplicado por 2. O termo 4, que é o número 8, é o termo 3, que é o 4, multiplicado por 2 e assim por diante. Para a gente descobrir o número que vem depois de 128, o que a gente tem que fazer? Multiplicar o 128 por 2, que vai dar 256. Na sequência 3, nós também temos uma sequência recursiva, como eu falei. Eles têm uma lei de formação, os termos têm uma lei de formação e todos eles se interligam, têm algo em comum que fazem eles todos estarem interligados. Por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, o termo 1, que é esse número 1 primeiro. A lei de formação dela, a gente olhando, a gente consegue entender que a lei de formação representa o quê? O termo atual somado com o termo anterior, que isso vai formar o terceiro termo. Por exemplo, 1 mais 0, que é o termo que vem antes do 1, é o 0. A gente supõe que seja o 0, que é o que é menor do que ele. 1 mais 0, 1, forma esse outro. 1 mais 1, que são os dois termos, T2 mais T1, dá 2. Forma esse terceiro termo aqui. É o número atual mais o anterior que forma o número seguinte. 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13 e assim por diante. Como é
que a gente vai saber o termo que vem depois do 21? Somando os dois números anteriores, que é o 21 mais o 13, que dá 34. Nesta sequência aqui, a gente não está utilizando números, apenas imagens, figuras. O primeiro termo é denominado construção 1, o segundo construção 2, o terceiro construção 3. Foi assim que ele foi denominado. O que a gente pode perceber? A cada termo se adicionam dois quadradinhos, um alinhado acima e o outro alinhado à direita. Por exemplo, em construção 1, que é o primeiro termo, eu tenho quantos quadradinhos? Eu tenho 5 quadradinhos. Como a gente sabe, a cada termo vai ser adicionado 2. Então, 5 mais 2 é igual a 7. A gente pode contar ver 7 quadradinhos. E o próximo? 7 mais 2, que é igual a 9 quadradinhos. O termo que seria denominado construção 4 seria o quê? Seria 9 quadradinhos mais 2, que seriam 11 quadradinhos. E é assim que a gente vai determinando o valor de cada termo. Termo geral de uma sequência recursiva. Isso é só para as sequências recursivas, porque a sequência não recursiva ela não tem nada em comum, então ela também não tem lei de formação. Uma sequência recursiva é definida por sua lei de formação, pois essa é a lei que determina como os termos da sequência são calculados. Tomando a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32 e etc., porque vem outros números, podemos fazer algumas observações sobre ela. Foi aquela que a gente falou agora há pouco. O que a gente observa sobre ela? Ela é infinita, ou seja, ela não tem fim. Assim como os números são infinitos, ela também é infinita. Ela é recursiva. Por quê? Porque ela tem uma lei que determina os termos da sequência. O primeiro termo dela é 1, como está disposto aqui. Cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Aplicando esses mesmos valores na tabela, vamos ver aqui. O T1, que significa termo 1, é a posição dele, ele equivale a 1, ou seja, ele é o número inicial e não se multiplica por nada. O T2, que é o termo 2, ele é o número 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Ele representa o quê? O número 2 multiplicado pelo termo anterior. Por exemplo, eu multiplico o termo T1 por 2, que vai ser igual ao termo 2. O termo anterior, que é o 2, vezes o 2, que vai dar o termo atual, que é o 4. Termo anterior, que é o 4 vezes 2, vai dar 8. Termo anterior, que é o 8 vezes 2, é igual a 16, e 16 vezes 2 igual a 32. O termo 7, que não está escrito aqui, qual seria ele? Seria o termo anterior, que é o T6, que é o 32, vezes 2, que daria 64. Sequência dos números triangulares. São formados por sequências de figuras arranjadas em forma de triângulos. Por exemplo, nós temos quantos termos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. O primeiro termo tem uma bolinha. O segundo termo tem 3 bolinhas, o terceiro termo tem 6 e assim por diante. A gente está vendo que eles estão arranjados em forma de triângulo. Como é que eles se formam? Eles têm uma lei de formação. O T1, ele é representado pelo número 1, como a gente está vendo aqui. O T2, a lei de formação dele é a seguinte, T2 é igual a T1 mais 2. Substituindo esse T1, como é que vai ficar? 1 mais 2, que vai ser 3. T3 é igual a T2 mais 3. T2 tem quantas bolinhas? Tem 3. Substituindo, 3 mais 3 é igual a 6. E assim por diante. As questões para vocês resolverem são as questões 1, a questão 2, eu quero somente os itens A e B, e a questão 3 é essa questão aqui que eu anotei para vocês praticarem, porque a do livro não está muito legal, não gostei. E eu passei essa aqui que fica bem mais simples para vocês resolverem, melhor do que a do livro.
Tchau, gente, até a nossa próxima aula.